O ar frio e imaculado do espaço Cheongdam parecia vibrar com uma quietude expectante. Clara Müller passou um pano de microfibra pela enésima vez sobre a superfície negra e lustrosa do balcão de informações, cada movimento um pequeno ritual contra a ansiedade que lhe apertava o peito. As paredes brancas da galeria subiam até um teto distante, pontuadas apenas por focos de luz que isolavam esculturas minimalistas e telas abstratas em poças de significado. Tinha um emprego aqui, um emprego que precisava desesperadamente para complementar a sua bolsa de estudo parcial em arte asiática contemporânea. Mas naquele ambiente, naquele bairro abastado de Gangnam, em Seul, sentia-se tão deslocada como uma das suas sapatilhas gastas ao lado dos saltos agulha, que em breve deslizariam pelo chão de cimento polido. Esta noite era a vernissage privada de Lee Hyun-woo, o novo protegido da galeria. E a lista de convidados parecia um quem-é-quem do mundo da arte, das finanças e do entretenimento de Seul. Clara alisou a sua camisa branca, já ligeiramente desgastada nos punhos apesar das lavagens cuidadosas, e ajustou o coque loiro simples na nuca. Os seus olhos azuis, normalmente vivos, estavam nublados pela preocupação. Respira fundo, Clara. É só um trabalho. Sorri, sê eficiente, invisível. A sua família na Alemanha, orgulhosa, mas financeiramente limitada, contava com ela. Falhar não era uma opção. Os primeiros convidados começaram a chegar, o murmúrio de conversas discretas e o tilintar suave de taças de champanhe quebrando o silêncio reverencial. Roupas de grife, joias discretas, mas caras, um ar de confiança casual que Clara só conseguia observar com um misto de admiração e intimidação. Ela ofereceu sorrisos profissionais, entregou catálogos, respondeu a perguntas básicas com o seu coreano hesitante, mas correto. Ji-woo, a sua colega coreana, um pouco mais velha e infinitamente mais calma, gerenciava a área de bebidas com uma eficiência tranquila. Então ele entrou. Marcus Jones não entrou simplesmente. Ele rompeu no espaço como uma força da natureza contida. Alto, atlético, vestido num estilo que gritava luxo casual, calças de designer largas, uma t-shirt escura de algodão pima que provavelmente custava mais do que a renda mensal de Clara, tênis de edição limitada e um relógio pesado e dourado que parecia querer ofuscar as luzes da galeria. Falava alto ao telemóvel, em inglês, gesticulando com impaciência. Ignorou completamente a leve inclinação de cabeça e o annyeonghaseyo de Clara. Quando desligou, virou-se para ela, o olhar passando por cima dela como se fosse parte do mobiliário. Preciso de carregar o meu telemóvel. Agora. A voz era um barítono exigente, sem qualquer vestígio de por favor ou obrigado. Clara piscou, apanhada de surpresa pela brusquidão. Gelson Gamnida, senhor, começou ela, a voz um pouco mais aguda do que o normal. Não temos carregadores disponíveis aqui no balcão, mas talvez na área de lounge. Não me interessa onde, cortou ele, agitando uma mão desdenhosa. Arranje um. Rápido. Ele nem esperou por uma resposta, afastando-se para examinar uma escultura próxima com um ar de tédio estudado. Clara ficou ali, o rosto a arder ligeiramente, o coração a bater descompassado. A noite mal tinha começado. Clara tentou recompor-se, forçando um sorriso profissional para o próximo convidado. Mas a interação com Marcus Jones tinha deixado um gosto amargo, uma sensação desconfortável de invisibilidade e desrespeito. Observou-o a circular pela galeria, alternando entre um charme superficial com aqueles que ele considerava seus pares e uma impaciência mal disfarçada com qualquer funcionário que cruzasse o seu caminho. Mais tarde, ele voltou ao balcão, desta vez para perguntar sobre uma pintura abstrata que dominava uma das paredes. Era uma obra do artista da noite, Lee Hyun-woo, uma peça que Clara tinha estudado especificamente, fascinada pela tensão entre as pinceladas caóticas e a composição geral harmoniosa. O que é que isto supostamente significa? Perguntou Marcus, o tom carregado de ceticismo. Clara respirou fundo, tentando ignorar a condescendência. Esta peça, Fluxo Interior número 7, explora a dissonância entre a persona pública e a turbulência emocional privada, começou ela, recordando as notas da curadora e as suas próprias interpretações. O artista usa o contraste entre as cores vibrantes e as linhas negras e agressivas para... Sim, o blá-blá-blá do panfleto, interrompeu Marcus, revirando os olhos de forma teatral. Qualquer um pode ler isso. Eu quero saber o que realmente significa. Mas suponho que seja pedir demais a uma estudantezinha, não é? Ele riu-se, um som seco e desagradável, e afastou-se antes que Clara pudesse formular qualquer resposta,
deixando-a com as palavras presas na garganta e o rosto a arder de humilhação. Sentiu o olhar de Ji-woo do outro lado da sala, um misto de simpatia e resignação. A noite arrastou-se. Clara tentou focar-se no trabalho, nas pequenas tarefas que lhe davam uma sensação de propósito. Verificar a lista de convidados, oferecer informações sobre as obras, manter o balcão imaculado. Mas a presença de Marcus Jones pairava como uma nuvem escura. Perto do seu balcão, ele conversava ruidosamente com outro convidado estrangeiro, gesticulando amplamente enquanto contava uma história qualquer. Num desses gestos, o seu relógio pesado bateu numa pequena pilha de catálogos cuidadosamente arranjados por Clara, enviando-os a esvoaçar pelo chão polido. Houve um momento de silêncio. Marcus olhou para os catálogos espalhados, depois para Clara, a sobrancelha arqueada numa expectativa clara. Não houve pedido de desculpas, nem menção de ajudar. Era óbvio que ele esperava que ela limpasse a sua bagunça. Clara hesitou, uma onda de ressentimento a subir-lhe pela garganta. Por que é que tinha de ser ela? Por que é que ele não podia ter um mínimo de decência? Mas os olhares curiosos de alguns convidados próximos e o medo muito real de perder o emprego fizeram-na engolir o orgulho. Ajoelhou-se, as faces a arder, e começou a apanhar os catálogos, evitando o olhar de Marcus. Sentiu-se pequena, diminuída, exposta. Quando se levantou, ele já se tinha virado de costas, retomando a sua conversa como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, ele pediu-lhe que lhe trouxesse outra taça de champanhe da área de lounge. Senhor, a minha colega Ji-woo está responsável pelas bebidas, explicou Clara, mantendo a voz o mais neutra possível. A minha função é permanecer aqui no balcão de informações. Marcus suspirou dramaticamente. Incrível. Tanta gente a trabalhar e nenhuma eficiência. É por isso que pessoas como tu fazem esse tipo de trabalho, suponho. Falta de iniciativa. O comentário foi murmurado quase para si mesmo, mas alto o suficiente para Clara ouvir claramente. Cada palavra foi como uma pequena facada. Pessoas como tu, o que é que isso significava? Pobre? Estrangeira? Mulher? A ambiguidade tornava o insulto ainda mais insidioso. A gota de água veio pouco depois. Escondida atrás de uma coluna enquanto Marcus falava com outro homem de negócios americano perto do seu balcão, Clara ouviu claramente, a voz carregada de desdém. A galeria está a perder o toque, a contratar estes estrangeiros baratos que mal falam a língua. Olha para aquela ali. Ele gesticulou vagamente na direção de Clara, assumindo talvez que ela não entenderia o inglês ou que simplesmente não importava. Provavelmente só está aqui para arranjar um marido rico. Baixa o nível do sítio. A raiva e a humilhação arderam em Clara com uma intensidade que a deixou a tremer ligeiramente. Estrangeira barata? À procura de marido? Cada estereótipo, cada preconceito mesquinho atirado à sua cara com uma crueldade casual. Por um momento fugaz considerou confrontá-lo, dizer-lhe o quão ofensivo e errado ele estava. Mas a imagem da Siroquim, a diretora da galeria, impecável e controlada, e o medo paralisante de criar uma cena de perder tudo, fizeram-na recuar para as sombras, engolindo as palavras amargas. Sentiu-se completamente sozinha, presa entre a necessidade de defender a sua dignidade e o medo das consequências. Foi então que notou a Sr. Kim Soo-yeon, a observar a sala do outro lado. A diretora, uma mulher na casa dos 50, elegante num hanbok modernizado, tinha uma presença que impunha respeito. O seu olhar passou brevemente por Marcus Jones, depois por Clara, mas a sua expressão permaneceu perfeitamente neutra, indecifrável. Aquela neutralidade, em vez de a tranquilizar, deixou Clara ainda mais insegura. De que lado estaria, senão? Kim, se algo realmente corresse mal? A tensão na galeria era palpável, pelo menos para Clara. Os outros convidados pareciam alheios, imersos nas suas conversas, no champanhe e na contemplação da arte. Mas para Clara, cada passagem de Marcus Jones perto do seu balcão era um pequeno choque elétrico, cada olhar desdenhoso uma ferida. Tentava manter a fachada profissional, o sorriso treinado, mas por dentro sentia-se esboroar. Foi perto do final da noite que o inevitável aconteceu. Marcus estava a examinar uma instalação particularmente delicada de Lee Hyun-woo, uma construção intrincada de fios metálicos finos e pequenas peças de cerâmica suspensas, colocada numa plataforma baixa perto do balcão de Clara. O seu telemóvel tocou, o toque alto e estridente a quebrar a atmosfera contida. Ele atendeu, a voz subitamente untuosa, claramente a falar com alguém importante.
Começou a andar de um lado para o outro enquanto falava, gesticulando com a mão livre, absorto na conversa. Num desses movimentos mais amplos e descuidados, o seu cotovelo esbarrou na instalação. Houve um som pequeno, mas agudo, o tilintar de metal e o estalo seco de cerâmica. Uma das peças suspensas soltou-se e caiu na plataforma, partindo-se em 2 pedaços. Não era um dano catastrófico, mas era visível, inegável. Marcus terminou a chamada abruptamente, o seu rosto contorcendo-se de irritação ao ver o que tinha acontecido. A irritação transformou-se instantaneamente em fúria mal direcionada. Ele virou-se para Clara, que tinha assistido a tudo com o coração na boca, e apontou um dedo acusador. "O que é que você fez?" A sua voz trovejou no silêncio súbito que se abateu sobre a área. Vários convidados viraram-se, os olhares curiosos. Estava a mexer nisto, não estava? Sua desajeitada. Clara ficou paralisada, pálida como uma das paredes da galeria. Conseguiu apenas abanar a cabeça, os lábios a tremer demais para formar palavras. "Isto é inadmissível", continuou Marcus, agora a representar para a audiência crescente. "A incompetência desta gente. Quero falar com a diretora. Agora!" Como se invocada pela sua fúria, a Sra. Kim materializou-se ao lado deles, a sua calma um contraste gritante com a agitação de Marcus. Ji-woo pairava um pouco atrás, os olhos arregalados. "Sra. Kim", começou Marcus, a voz a pingar indignação autojustificada. "Esta sua funcionária acabou de danificar a peça do seu artista. Estava a mexer onde não devia. Exijo que seja responsabilizada. Isto é um absurdo, contratar gente tão descuidada." A Sra. Kim ouviu em silêncio, a sua expressão impassível. O seu olhar moveu-se da peça danificada na plataforma para o rosto pálido e chocado de Clara, para a fúria no rosto de Marcus. Por um momento, Clara pensou que ia ser despedida ali mesmo, humilhada publicamente. Fechou os olhos, preparando-se para o golpe. Mas quando a Sra. Kim falou, a sua voz era fria e precisa, cortando a tensão como uma lâmina fina. Não se dirigiu a Clara. Dirigiu-se diretamente a Marcus Jones. "Sr. Jones", disse ela, o tom polido, mas com um fio de aço. "Esta instalação, como pode ver, é extremamente delicada. Requer uma apreciação cuidadosa." Fez uma pausa quase imperceptível antes de continuar. "Talvez seja mais seguro admirá-la a uma distância um pouco maior no futuro." O seu olhar era direto, inabalável. "Quanto a este infeliz incidente, a minha equipa irá tratar imediatamente da questão." A Clara acrescentou, o seu olhar pousando brevemente em Clara com algo que não era calor, mas também não era acusação. "É uma funcionária muito atenta e cuidadosa." O subtexto era claro como cristal. Não houve acusação direta, mas a defesa implícita de Clara e a sugestão nada subtil de que o descuido tinha sido de Marcus pairaram no ar. Marcus Jones ficou visivelmente surpreendido. A sua boca abriu e fechou por um instante, claramente não esperando esta reviravolta. Ele, um cliente VIP, estava a ser subtilmente repreendido em favor de uma assistente estrangeira? A sua expressão passou da fúria à incredulidade e depois a uma irritação profunda. Perder a face, especialmente ali, era intolerável. Sem querer escalar a situação e entrar numa discussão direta com a diretora da galeria, ele recompôs-se com um esforço visível. Lançou um último olhar carregado de desprezo a Clara, resmungou algo ininteligível sobre serviço deplorável e nunca mais voltar a este sítio, e afastou-se abruptamente, desaparecendo na multidão em direção à saída. Não houve pedido de desculpas. Não houve consequências reais para ele, para além daquele breve momento de ser contrariado. A Sra. Kim observou-o afastar-se, a sua expressão ainda neutra. Depois virou-se para Ji-woo. "Por favor, chame a equipa de restauro e assegure-se que a área é isolada discretamente." O seu olhar voltou-se para Clara, que ainda tremia ligeiramente, sentindo um turbilhão de emoções. Alívio, humilhação persistente, uma estranha e tênue faísca de validação. "Clara Si", disse a Sra. Kim, usando o sufixo formal, a voz novamente puramente profissional. "Continue o seu trabalho, por favor." Não houve mais palavras, nem um gesto de simpatia, apenas a expectativa de profissionalismo restaurado. Assim que a Sra. Kim se afastou para falar com outros convidados que tinham testemunhado a cena, minimizando o incidente com a sua calma habitual, Ji-woo aproximou-se de Clara. Colocou uma mão leve no seu braço por um instante. "Gwen Chanayo, estás bem?" sussurrou ela. "Não ligues àquele homem. Ele é conhecido por ser difícil. Aguentaste bem." As palavras simples, ditas em voz baixa, foram como um bálsamo inesperado. Clara conseguiu esboçar um pequeno sorriso trêmulo. "Ne Gwen Chanayo, Gomawoyo."
O resto da noite passou num nevoeiro. Clara respondeu a perguntas, sorriu, agradeceu aos convidados que saíam, tudo no piloto automático. Sentia-se esgotada, emocionalmente drenada. Quando finalmente o último convidado saiu e as luzes principais da galeria foram reduzidas, sentiu um alívio profundo. Enquanto arrumava o balcão, a Sr. Kim passou por ela a caminho do seu escritório. Parou por um momento. Bom trabalho esta noite, Clara Si, disse ela, a voz ainda formal, mas talvez com um vislumbre de algo mais no olhar. Descanse bem. Foi o mais próximo de um reconhecimento que Clara recebeu, e estranhamente pareceu suficiente. Clara saiu da galeria para a noite fresca de outono de Seul. As luzes brilhantes de Cheongdam-dong pareciam quase agressivas depois da quietude controlada da galeria. Caminhou em direção à estação de metro, os ombros curvados pela exaustão. A noite não tinha sido uma vitória. Marcus Jones saiu impune, provavelmente já esquecido do incidente, pronto para infligir a sua arrogância a outra pessoa no dia seguinte. Mas Clara também não tinha sido derrotada. Tinha enfrentado o tratamento injusto, a humilhação, a falsa acusação e tinha sobrevivido com a sua dignidade, ainda que ferida, intacta. A defesa inesperada da Sr. Kim, por mais contida e profissional que fosse, tinha sido uma pequena afirmação de que ela não era completamente invisível, que o seu cuidado e trabalho eram notados, mesmo que apenas dentro dos limites da hierarquia da galeria. Não era a justiça da